Olá, seja muito bem-vindo ao InovaRegCast, o podcast da InovaReg Consultoria, dedicado a transformar a regulação em inovações eficientes para o setor de alimentos. Eu sou Marília Ferreira, engenheira de alimentos, especialista em inovação com estratégia regulatória. E eu sou Amanda Poldi, nutricionista com mestrado em rotulagem e especialista em segurança alimentar e governança corporativa. Juntas, fundamos a InovaReg com uma missão clara: conectar a indústria com a academia e com o governo para transformar desafios regulatórios em oportunidades reais de crescimento. Se você chegou até aqui, é porque já sabe que regulação não é burocracia, é estratégia. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir isso e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Cada episódio conecta você a vozes que fizeram e continuam fazendo a história da regulação de alimentos no Brasil. Hoje recebemos um executivo com 38 anos de experiência em food service, ingredientes e embalagens, que transitou entre multinacionais, associações e agora o mundo estratégico de fusões e aquisições. O tema de hoje é o papel estratégico da regulação e das embalagens na construção de valor para o food service. Vamos explorar como a conformidade regulatória se torna um diferencial em grandes transações de mercado e como a tecnologia de embalagem se harmoniza com as exigências de segurança e sustentabilidade. Nosso convidado é engenheiro de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em marketing na ESPM, MBA executivo na Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Kellogg Northern University. Foi membro do Conselho da BIA por 18 anos e é criador do Congresso de Food Service da BIA e curador da rede Food Service. Atualmente é sócio da Caravel, consultoria especializada em fusões e aquisições, além de ser responsável pelo Business Unit da Solufire, para alimentos fluidos da Solupac Sistemas de Embalagem. Jean-Louis, é uma honra recebê-lo aqui no InovaRegCast. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. É muito bom rever pessoas tão importantes ao setor, colegas de trabalho, né? Tive a oportunidade de sentar no board da BIA com a Amanda por alguns anos, né? Então é um prazer, e é um prazer sempre falar sobre alimentos, né? Algo que move a gente desde a nossa formação até o nosso coração. Muito obrigada, Jean. Obrigada. Que é isso. Jean, vamos começar então. Queria saber um pouquinho, você teve uma carreira em empresas nacionais, multinacionais, como a Cryovac, como a Bimbo, né, diversos setores, e qual foi o ponto de inflexão que te fez trocar para poder ir para uma consultoria de fusão e aquisição? O que acontece? Ao longo da minha carreira, eu tive desde posições, como você falou, de posições locais, né, e em posições locais, envolvendo também global, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa para o setor, né? E chega um momento da carreira que você fica pensando o que eu posso fazer além de fazer uma gestão de negócio local, né? Eu resolvi mudar de um gestor de PNL, vamos falar assim, para uma pessoa que pode impactar o negócio, né? A ideia qual era? É pensar no meu próximo movimento de carreira em como eu poderia estar trazendo propósito ao mesmo tempo para mim, mas trazendo e devolvendo um pouco do meu conhecimento para o setor. Então, ir para a área de fusões e aquisições, né, a área de M&A, era algo natural, né? Eu poderia ter escolhido ir para o board, né, para o conselho de alguma indústria, mas o M&A como uma ferramenta estratégica de crescimento para a indústria foi algo que me moveu nesse sentido. Então, essa migração foi por esse sentido de juntar o meu conhecimento e uma forma de continuar impactando o setor. É muito legal, né? Quando a gente constrói a nossa carreira sempre aproveitando né, o que a gente tem para um próximo passo. Isso é muito importante. E, Jean, você foi criador, né, do Congresso de Food Service da BIA, né, uma das principais associações que representam as indústrias de alimentos no Brasil. E aí, ao longo da carreira de mais de quantos anos? Você já quase comentou. 40 anos.
Você acompanhou, né, nas nossas reuniões do board, muitos temas, discussões de agenda regulatória, enfim, temas importantes, né, a rotulagem nutricional, que falamos há pouco. Como é que você enxerga a agenda regulatória como um componente estratégico para impacto de negócios? A agenda regulatória, para mim, é algo muito claro, da mesma forma como, em algum momento passado, né, a indústria como um todo começou a olhar o mercado, o ESG, como algo super importante, né, o regulatório, sem regulatório, a empresa não tem continuidade. Né, ela vai ter um risco grande, desde um risco simples, tático, de ter um write-off de embalagem por conta de inadequação de tabela nutricional do rótulo, né, até amanhã poder ter um problema de um recall por conta de não estar seguindo algo que a lei manda, ou até o alinhamento estratégico, né, da área de inovação, né, a InovaReg tem tudo a ver com isso, né, a área de inovação alinhada com a questão de regulatórios. Não adianta você inovar em alimentos sem estar alinhado com a legislação. Né? Então, eu acho que tudo muito se conversa, né? E você comentou do Congresso de Food Service da BIA, a ideia naquele momento era que a BIA, como a associação, pudesse ter um dia dedicado ao debate da área de food service, né? E como uma associação tão influente, como ela poderia trazer esse conhecimento e retornar para o ecossistema de alimentos como um todo. Acho que não sei se eu respondi de maneira clara a vocês, mas... Muito. Inclusive, comentando sua resposta, acho que foi excelente. Essa participação nos conselhos da agenda regulatória não é tão simples, porque os assuntos são muito técnicos, né? Então, a nossa missão ali, né, Jean, e muitas vezes nós trabalhamos nesse sentido juntos, o Jean sempre foi muito didático, é traduzir o que aquela legislação que está sendo proposta ou aquela agenda possa impactar no ambiente de negócios, né? Então, aí a gente entra aí como InovaReg justamente para trazer essa experiência aí da estratégia, desse olhar diferenciado, o que isso vai mexer comigo, né? Exato, é essa questão que eu brinco do tecnocres, né? O papel da InovaReg ou o papel de uma associação como a BIA é traduzir a demanda, por exemplo, de uma Anvisa, de um órgão regulador, né? De maneira clara, ter essa comunicação clara com a indústria, com o outro lado, né? E da mesma forma traduzir o que a indústria precisa fazer e devolver isso de maneira super técnica de novo para os órgãos regulatórios, né? Então, essa intermediação é algo muito importante, né? Porque vocês, com a formação e com o conhecimento e a experiência, vocês conseguem facilitar a comunicação de maneira clara para que flua, né, a necessidade real e que a indústria invista de maneira correta, tanto na sua área técnica quanto na parte de inovação, P&D, etc. Com certeza. Que bom que tem pessoas como você que entendem profundamente disso, né? E é esse o nosso objetivo, poder passar para outras pessoas essa importância dessa experiência, né? E que outras pessoas possam também ter isso como dica de negócio. Claro. Com certeza. E já, né, com toda essa experiência, né, que a gente pode ver tanto na indústria de alimentos, tanto no setor de food service ou não, como que você vê que o regulatórios pode ajudar numa mitigação de risco, numa redução de risco, e também como que ele pode ajudar de forma estratégica quando uma empresa está passando por algum momento de um M&A? Eu acho que isso é muito importante, porque essa sua pergunta, porque quando a gente está falando, por exemplo, de M&A, né, tradicionalmente a gente olha para quê? A gente olha basicamente para P&L, né? A gente olha a parte financeira, mas a parte financeira nós estamos olhando para trás, né? A gente vai fazer um valuation de uma empresa, a gente olha qual é o EBITDA de maneira muito rudimentar aqui, eu estou explicando, né? Mas quando a gente plota nessa equação a questão dos regulatórios, porque o regulatório ele olha para frente, né? Ele pode, se você não está seguindo os regulatórios ou as exigências setoriais de maneira correta, você pode pôr em risco tanto o valor da marca,
né, ou outras unidades de negócio. Então, essa visão de regulatório é uma visão para frente, ela tem tudo a ver com M&A, né? Não adianta você olhar M&A só do ponto de vista financeiro, você tem que olhar como brand equity também. Você pode ter um problema, né, numa marca que pode impactar o valor de negócio. Então, se eu vendo uma empresa para um outro grupo, por exemplo, internacional ou mesmo nacional, né, essa questão de você entender qual é o teu risco futuro, se você está bem adequado do ponto de vista regulatório, se você tem uma estrutura, um selo, uma BRC, uma certificação, né, isso mostra que você tem uma regra de governança clara e isso faz com que, inclusive, o teu valuation melhore. Da mesma forma como você pode ter um problema pós-M&A devido a não ter feito uma diligência correta de todas as áreas, né, e todos os stakeholders envolvendo o processo da empresa, da mesma forma, você tendo isso bem regulamentado dentro da empresa, você pode aumentar o valuation, né? Aí você tem um a mais no valuation por conta de ter uma governança ou uma prática correta. Muito bom que você comentou, Jean. Já passei por algumas empresas onde, né, tiveram aquisições e pegar o passivo regulatório da empresa anterior e transformar aquilo, né, em alguma coisa segura é desafiador. Então, estando desde o começo, né, e a gente sabe que também pode gerar um risco de recall. Isso vai ferir, né, uma marca grande que está comprando uma outra empresa. Então, é muito importante o regulatório estar desde o começo trabalhando junto. É super, super relevante. Agora lembrei, por exemplo, na Caravel a gente trabalha muito com cross-border, né? Ou a gente tem uma ponta estrangeira, ou no lado da venda, no buy side ou no sell side, mas a gente sempre tem alguém estrangeiro, vamos falar assim. E o estrangeiro não conhece a questão Brasil. Então, se eu estou, por exemplo, vendendo uma empresa brasileira, né, e essa empresa brasileira está bem assistida do ponto de vista tributário, financeiro, regulatório, etc., isso é muito mais fácil para um estrangeiro entender essa empresa, né? Então, isso ajuda a otimizar recurso, agilizar a questão das diligências e melhorar o valuation, por exemplo. E a Solopac trabalha com soluções para embalagens, enfim, e hoje a gente vê muita tendência nessa área de sustentabilidade, não só tendência de realidade de mercado, né? Ao mesmo tempo em que as legislações vão se aprimorando para acompanhar tudo isso, né? Muitas são do Mercosul, então tem todo um timing específico do Mercosul que não é tão ágil, assim dizer. Como que você enxerga que essas exigências das legislações de embalagens, né, podem ser um diferencial de mercado, né? Muito além do compliance. Claro que o compliance é fundamental, né? Como você comentou aqui, mas você enxerga outras oportunidades de negócio dessas legislações serem melhoradas em torno de todas essas exigências? Claro, claro que sim, né? Não só em embalagem como em alimentos, mas quando, por exemplo, se a gente acompanha, eu tenho uma fábrica aqui no Brasil, por exemplo, tá? E eu me adequo à legislação brasileira, mas eu me adequo também olhando o Mercosul, amanhã eu estou pronto para exportar. Então, eu vou ganhar mais mercado, vou ganhar mais barreira de entrada sobre os meus concorrentes, eu posso olhar a coisa de uma maneira muito mais holística e olhar o mercado de uma maneira muito mais abrangente. Eu lembro quando eu estava na área de panificação, né, a gente desenvolveu, não necessariamente por conta de legislação, mas também, né, os pães que a gente fazia para uma determinada cadeia de fast food eram clean label, quando nem se falava de clean label. Então eu estava adequado ali do ponto de... Só que ele também era baixo em sódio, em açúcar, etc., né? Mas eu usava a conservação, não só o congelamento como um instrumento de conservação, mas eu usava complexos enzimáticos, eu usava alta tecnologia para fazer com que esse produto clean label pudesse ter um shelf life longo. Então, por exemplo, uma embalagem correta, um sistema hot fill, asséptico, que te permita ter um shelf life mais longo, te permite exportar, né? Eu exportava pão congelado, né? Quando a gente imagina, pão é ar, né? Quando você está transportando pão, você está transportando ar. Só que eu tinha uma escala tão grande, uma tecnologia diferente, que me permitia levar um produto diferente para outros países da América do Sul, por exemplo. E principalmente porque estava também antenado às tendências internacionais, né? Então, assim, adequando ao que o mundo já estava trazendo, enfim, né? Para essa adequação, essa harmonização internacional que você comentou, né, Jean?
Exato, exato. Agora, por exemplo, está tendo um movimento grande com relação a portion pack, os sachêzinhos na Europa. Sim. Né? A gente tem que estar ligado. Então, agora saindo do chapéu da Caravel para o chapéu da Solupac, que eu toco a Business Unit de embalagens para alimentos fluidos, né? O que a gente faz na Solupac? A gente desenvolveu um sistema de embalagem junto com um filme especial para alimento, com alta barreira, etc., que ele amplia o shelf life e mais que isso, né? Ele imagine que eu invaso um ketchup, 3 quilos de ketchup, e o consumidor serve a quantidade que quiser, né, na cadeia de fast food, e ele continua hermético lá dentro, né, ele tem alta barreira, e mais que isso, a tecnologia proprietária que a gente tem permite que a gente gere uma embalagem com 30% a menos de uso de resina. Né? Então, isso é uma questão de sustentabilidade também. Né? Tem uma tendência mundial de design for recycling, de você fazer uma embalagem sustentável, de você usar menos recurso natural, né? De você gerar menos descarte. Então, imagina quantos sachêzinhos de ketchup cabem num pote de 3 quilos de ketchup. Eu estou diminuindo muito, né? E aí você vai, por exemplo, entrar na questão de logística reversa. Né? Eu estou ajudando muito a indústria de alimentos quando eu estou substituindo, sei lá quantas centenas de sachêzinhos de 8 gramas de ketchup por um pote de 3 quilos. Né? E está se antecipando, né? Já é algo que nem é uma normativa, né? Uma obrigatoriedade no Brasil, ainda está vindo lá da Europa, né? Que você já está preparado aí para entregar como inovação para o mercado. Exato, isso acaba sendo não só inovação, mas acaba, se você antecipa, se você está atualizado com o que está acontecendo, você pode dar um movimento antes de um possível concorrente, ou você pode ajudar a indústria que está próxima a você e quer a sua tecnologia se diferenciar de uma outra indústria concorrente, né? Então, está antenado em tudo que está acontecendo do ponto de vista, de novo, né? Todos os setores são intercambiáveis, aí são peça da engrenagem, né? Em área financeira, tributária, etc., mas a área de regulatório é fundamental, né? Não adianta você largar isso e olhar só para o lado financeiro, senão você não consegue se sustentar ao longo do tempo. E falando um pouquinho, Jean, do M&A, né, depois de uma pós-aquisição, o quanto que descobrir uma falha regulatória, depois que já adquiriu, isso daí pode trazer de prejuízo para uma empresa, né? E qual que é o risco de só ser descoberto depois, né? De não conseguir ter detectado algum risco inicialmente. Como que uma consultoria, né, ou um regulatório sênior, pessoas experientes podem ajudar? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Independente do lado que eu esteja pela Caravel, né? É importante ter uma diligência correta, né? Se a gente está vendendo uma empresa ou se eu estou comprando uma empresa, né? Eu tenho que conhecer profundamente. Então, ter uma profissional sênior, um profissional sênior na área de regulatório fazendo a diligência, né, de regulatório pré-M&A, salva muita coisa, porque a gente já pode colocar isso no valuation para cima ou para baixo, pode antecipar etapas que você pode ter problema ou soluções no futuro, né? Então é fundamental, porque você pode ter surpresas. Se você não faz um M&A bem feito, ou se você não tem um profissional sênior acompanhando a diligência de maneira eficiência e eficaz, olhando de maneira holística a empresa, você pode ter uma surpresa. E aí você teria que ter precificado isso pré-M&A. Né? Então, é algo super importante. Então, não adianta não ser profundo. A gente tem que ser profundo. E aí o profissional sênior é fundamental para justamente você atingir esse objetivo de avaliar a empresa de maneira correta. É importante, né, entender o regulatório como estratégico. Claro. Né? Não dá para a gente poder achar que o regulatório não vai impactar no financeiro. Né? No momento desse, acredito que o financeiro faça o maior peso, mas tem várias áreas que estão dentro e que impactam nesse financeiro. Exato. Imagina, por exemplo, um exemplo que eu dei agora anteriormente, né? Se a empresa não está acompanhando super bem a questão de regulatórios e ela tem lá
um lote super relevante de um produto importado, de embalagem, etc., né? E um profissional sênior, ele não só vai apontar esse risco, mas ele vai quantificar esse risco. Né? Ele vai quantificar esse risco em produto final, ele vai quantificar esse risco num possível recall e recolhimento de lote lá na frente, né? Pode ser um problema sério, ou ele vai antecipar esse risco e falar, ó, aqui tem um risco de embalagem que é 90% menor do risco que você vai ter se tiver com o produto já embalado e tiver que fazer um recall, fora o problema de marca, né, a reputação. E aí, falando nesse assunto do recall que você trouxe, super importante, né, que um regulatório sênior traz, né, essa expertise do olhar do risco, né, para quem está num processo de M&A. Como você enxerga uma embalagem eficiente, com rastreabilidade eficiente, pode ajudar na reputação dessa marca, especialmente pela confiança do consumidor? Olha, eu vou te responder de uma maneira diferente, talvez. Eu estava muito no B2B por um tempo, né? Food service é muito B2B. E eu tinha, basicamente, mais de 90% de market share em panificação para as grandes cadeias de fast food. Então, ter um sistema de recall bem feito, bem elaborado, o que a gente fazia? Né? A gente tinha simulações de como fazer, a gente tinha rastreabilidade não só de lote, de tempo, como também, eu comentei do nosso pão, do pão da minha ex-empresa ser congelado, né? Naquele tempo a gente tinha tags para rastrear temperatura. Né? Tudo bem, pão é um negócio menos sensível do que uma proteína animal, né? Mas ainda assim você perde umidade, você perde frescor do produto se você tem variação de temperatura. Sim. Então, não só o recall, mas o mapeamento da cadeia como um todo é fundamental. Né? Se você tem um mapeamento bem feito, você não passa pelo problema de ter o recall. Mas, se você precisa isolar um lote e tem isso bem monitorado, bem assistido e bem organizado, é muito mais rápido. Né? Imagina você estar vendendo, eu vendia centenas de milhões de pães ao ano no mercado brasileiro. Né? Imagina, uma cadeia nervosa de supply chain. Né? Então você tinha que saber onde estava esse pão, né? Em que momento ele estava, em que distribuidor ele estava, em que operador logístico ou em que loja. Né? Então é fundamental ter um mapeamento correto se tivesse que fazer um recall. Não, sem dúvida, e assim, da nossa prática de apoiar empresas com recolhimento de produtos, a gente realmente enxerga muitas oportunidades para que as empresas melhorem a forma de colocar os seus lotes, né? Tem algumas que têm isso bem estabelecido, outros têm algumas oportunidades de melhoria. Né? Exato. Tia, falando um pouquinho, né? Você falou bastante da sua experiência B2B e agora a gente teve, né, recente, podemos falar que recente, mas em 2020 publicada a legislação de rotulagem, que saiu a rotulagem nutricional frontal, né, as lupas com alto teor de nutrientes. E como que você vê a estratégia e o go-to-marketing de uma indústria de ingredientes que vai fornecer para alguém que depois vai ter que rotular? Como que ela pode adaptar e ajudar que a indústria final tenha alguma vantagem com base no ingrediente, né? Pensando nessa rotulagem da lupa. Eu acho que essa questão da lupa é uma injeção de ânimo para a indústria de ingredientes, né? Porque trazer tecnologia que esteja de acordo, quando você vai reduzir açúcar ou vai reduzir sódio, com o que você vai estar substituindo? Né? Você quer manter o produto clean label, você quer manter o produto mais natural, você tem que substituir o açúcar. O açúcar, às vezes, tem propriedades de veículo dentro da formulação, tem propriedades faz parte da fórmula. Então, se você está reduzindo o açúcar, né, uma indústria de ingrediente, ela tem que estar trazendo algo que possa possibilitar essa diminuição do açúcar. Então, é uma vantagem competitiva enorme. Quem domina a tecnologia pode trazer muita vantagem, né, para o mercado, para o consumidor e tudo. Né? Eu comentei com vocês que a gente foi precursor em produtos clean label.
né? Muito antes da legislação estar falando sobre clean label, sobre rótulos mais limpos, né? Com menos ingredientes, etc., a gente já estava super antenado, porque além de tudo, além de você trazer um benefício para o consumidor final, você também está fazendo uma fórmula mais limpa, com menos ingredientes. Muitas vezes você tem até uma fórmula mais econômica, né? Se você utiliza a tecnologia correta, a formulação correta. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica para a indústria de ingredientes estar super antenado com o que está rolando com a legislação, porque ela pode, mais do que nunca, pode se antecipar, trazendo inovação para a própria indústria, né? Não, muito importante o que você falou, né? A gente sabe da dificuldade de formulação de um produto, da necessidade, né, de muitos ingredientes terem uma função também de corpo dentro, e a indústria de ingredientes tecnológica, e a indústria de ingredientes, ela vive estudando e ela acompanhando toda essa tendência desde o começo, ela pode já trazer essas soluções, né, para o cliente e ter uma vantagem em cima, com certeza. É muito importante estar sempre acompanhando a legislação e também o que está tendo no Brasil e fora do Brasil, né? Porque a gente sabe que muita coisa vem de fora. Eu lembro quando a gente estava desenvolvendo uma formulação de pão clean label, né? E pães utilizam propionato de cálcio como um conservante. E é permitido pela legislação, desde que você use, né, uma quantidade correta, etc. Mas para fazer um produto clean label, você não pode ter o propionato de cálcio dentro da formulação. O que a gente fez? Utilizou complexos enzimáticos, que são naturais, a gente utilizou derivados acéticos, de fermentação acética, vinagres, entre aspas, tudo natural. Então, quem ganha com isso? O consumidor final. E são ótimos exemplos de como é fácil, inovar não é às vezes tão complexo, né? Às vezes com algumas, você olhando para aquela dificuldade ou aquele desafio, soluções simples acontecem às vezes, né? Como o uso de outros ingredientes que estão aí, né? Fermentação, enfim, mas que também requerem estudar, requerem você se debruçar sobre aquela necessidade do consumidor, né? Exato. E aí a gente estava conversando agora sobre a questão da legislação internacional e tudo mais. Sabemos que no Mercosul tem uma discussão acontecendo forte de rotulagem, né? Trazendo, inclusive, questões que você se antecipou anteriormente, né, Jean? O uso de QR Code, por exemplo, que vem de uma discussão do Códex Alimentários. Você acredita como é que o setor de food service está se preparando para isso? Vê oportunidades para que esse acompanhamento regulatório seja mais próximo, né? Nos diálogos setoriais da Anvisa, por exemplo? Como você falou, eu acabei me antecipando, mas é uma verdade, né? Você está acompanhando o que está acontecendo no Mercosul como um todo, te faz mobilizar a sua área de P&D, a sua área de inovação, a desenvolver um produto que sirva para 4 mercados diferentes, né? Isso é uma vantagem competitiva gigante, né? E agora eu estou falando não só de panificação, mas de alimento como um todo, né? O meu produto tinha um shelf life ainda curto, né? 4 meses, coisa do tipo congelado, mas tem produto que tem 1 ano de shelf life. Então você se antecipar, né? Olhar a questão da lupa para todos os países de maneira equânime vai te facilitar e te salvar um monte de tempo e você vai estar preparado. A indústria que faz produto marca própria para supermercados no Brasil, ela está pronta para fornecer marca própria para Cone Sul, né? Basta ela entender o que está rolando e quando a legislação vai ser economizada entre os territórios, isso facilita, né? Porque você mobiliza a tua força comercial praticamente com o mesmo approach de um local para outro. Essa harmonização no Mercosul talvez seja um pouco mais difícil, né, da lupa, mas os outros requisitos, né, de rotulagem, como as informações obrigatórias, sem dúvida, as propostas que a Anvisa vem trazendo a partir das discussões do Mercosul vão trazer uma facilidade muito grande aí para exportações e para fazer um rótulo um pouco mais claro, né, para o consumidor, em termos de visibilidade das informações, né, mas facilitando aí o mercado internacional. Exato, e aí voltando, né, não lembro qual das duas que falou qual o impacto de uma profissional sênior. Uma profissional sênior pode ajudar a falar, a legislação em tal país é isso, tal país é aquilo, ou seja, você ganha muito tempo. Quando você desenvolve um produto, você já deixa ele adequado para multimercado. Isso é uma facilidade gigante, né? Sim.
Falando nisso, Jean, aproveitando, né, suas quase 4 décadas que está na área, né, e também dentro de diretorias e dentro das associações, como que você daria uma dica prática para quem ainda não enxerga isso, para quem ainda enxerga o regulatórios como um centro de custo, como uma área muito operacional, como uma área burocrática, e não enxerga como uma área estratégica? Você tem alguma diquinha a mais para poder dar? Como você entende que, né, o regulatórios ajuda o negócio? Claro que entendo, né? Agora eu vou vestir o chapéu da Caravel novamente, né? Quando a gente está falando de M&A. Imagina uma empresa que não tenha sucessão e que queira, uma empresa brasileira e que queira ser vendida, né? Se ela está com toda a área de regulatórios em dia, ou seja, está de acordo com a legislação, busca os selos, as certificações necessárias, né? Ela vai conseguir um valuation maior, né? Então é óbvio que neste exemplo que eu estou dando aqui é super importante você estar antenado com a área de regulatórios. Por outro lado, o reverso da moeda, se você não está antenado, nada a ver com M&A agora nesse momento, né? Mas você tem um problema, um recall sério, você não mapeou a cadeia, você não tem olhado todo o supply chain como um todo, da originação até o produto final, você não tem o regulatório bem mapeado, você pode ter o teu ativo mais importante que a tua marca prejudicado de uma maneira irreversível. A gente já viu isso acontecer no mercado brasileiro, né, com alimentos. Teve marcas que saíram no mercado, quer por Clostridium botulino, quer por isso ou por aquilo, né? Então, esse mapeamento é fundamental. Fundamental. Eu acho que é questão de sobrevivência. E a gente tem que pensar que isso daí não é só para as grandes, né? Isso daí é para todo mundo. Ter o suporte regulatório, seja interno, ou seja, via uma consultoria com pessoas experientes que conhecem o mercado, que passaram, né, construíram carreira também dentro de empresas, auxilia muito e reduz dor de cabeça. Exato, é igual no passado a gente falava muito de ESG, ainda se fala, né? ESG não é custo para a empresa, você fazer uso sustentável dos recursos, você novamente mapear a cadeia como um todo, ver onde você tem oportunidade de gastar menos energia, etc. Isso é um benefício não só para a sociedade, mas para o teu bolso, né? Então, é algo que não anda sozinho. Com certeza. E não é operacional, porque o que a gente tem sentido, né, de Nova Reg é que muitas vezes se enxergam regulatórios nessas análises como verifica se tem registro, se tem um rótulo adequado. É muito mais do que isso. Às vezes é uma formulação que lá atrás foi criada e que tinha uma questão regulatória que ninguém enxergou, ou até mesmo uma oportunidade de comunicar melhor esse produto para o mercado, né, que deixa de ser explorada, entra no mercado, dá assim mesmo o rótulo do jeito que ele está, né? E aí uma avaliação muito, digamos assim, básica, né, pode não enxergar essas oportunidades, né, Jean? E a gente sabe que muitas vezes entra como um custo, mas esse é um custo, né? E aí vamos gastar o mínimo possível, né? E aí não se faz uma avaliação mais sênior que poderia dar muito mais oportunidades para a empresa em termos de visibilidade, crescimento, reputação, né? Até de inovação, né? Pode, às vezes, sair na frente do mercado, alguma coisa diferente que ninguém pensou, e o regulatórios pode ajudar a viabilizar, né? Ele sabe o caminho, sabe trilhar o caminho e ajudar com que a empresa traga algo que ainda não tem no mercado. Trazer uma visão de inovação, sei lá, um consumidor, que a gente... Porque nós, como reguladoras sêniores, vamos falar assim, regulatórios, a gente está muito antenada ao que está acontecendo no mundo, o supermercado, olha, essa embalagem mudou e tudo mais. Então, muitas vezes, algumas empresas que a gente atende, a gente traz alguns insights. Então, é mudar a mentalidade, né, de como o regulatório é visto dentro da empresa. Exato, né? Exato. Concordo plenamente com vocês. E aí, falando em inovação, qual foi a principal? Você deu alguns exemplos já ótimos aqui, mas assim, algumas inovações que você viveu ou você participou mesmo construindo, que fez diferença no shelf life ou que fez diferença no mercado? Eu lembro quando eu tive a oportunidade, eu era de um joint venture de uma empresa que não existe mais no mercado brasileiro, Sofruta,
com o IANSA do Chile, e a gente fez um JV com a Heinz. No Brasil, na época, não tinham frascos, né, de ketchup com EVOH, né, e o ketchup do brasileiro na época ele tinha benzoato, sorbato, etc. Então a gente conseguiu trazer, através da inovação de embalagem, a gente conseguiu desenvolver uma embalagem, um frasco com EVOH que permitiu, né, que a Heinz entrasse no mercado brasileiro e depois virasse, fizesse uma aquisição aqui de um grande player e se tornasse quem é aqui no Brasil. Mas teve uma inovação muito curiosa, né, quando eu estava na área de panificação. O grande consumidor de hambúrguer no Brasil, né, o heavy user de hambúrguer, é o adolescente, aquele cara entre 15, 20, 25 anos, né? E esse cara, de uma maneira geral, ele usa computador. Esse cara não tem muito tempo, né? E esse cara muitas vezes quer conveniência e preço baixo. A gente desenvolveu, através de tecnologia, por exemplo, um pão que, com complexos enzimáticos, ele conseguia ser aquecido no micro-ondas e permitiu que os players de proteína, aí, os grandes, os gigantes, pudessem lançar sanduíches para aquecimento no micro-ondas. Isso mudou a dinâmica do mercado brasileiro, por exemplo, e foi uma iniciativa que partiu justamente de mim, da indústria, junto com os players de proteína, com uma aliança estratégica para criar um segmento novo que não existia no mercado brasileiro. Parabéns, como é bom ter essa história, né? Quem imaginaria que tinha toda essa história por trás desse lançamento, dessa inovação, que foi um sucesso, né? Foi. Sem dúvida. Exato. Jean, e do setor no food service, o supply chain, ele é uma área muito complexa, que imprime uma velocidade, né, e uma escala necessária. De que forma você vê de que o uso de tecnologias e conformidade regulatória, que ela pode ajudar uma empresa a se diferenciar dos demais da concorrência? Exato. Eu acho que ter a visão holística da empresa como um todo é fundamental para você se diferenciar. E regulatórios faz parte disso. Não é só lei, né? Se você vai inovar, você vai ter que gastar aquele recurso de maneira correta, né? Entender, quando você fala de supply chain, né? Entender da originação do produto até o consumidor final, mapear toda essa cadeia e o impacto com cada stakeholder em cada momento da cadeia, não é uma coisa simples, mas quem tem esse conhecimento consegue muitas vezes comprar melhor, desenvolver melhor, especificar melhor, vender melhor, mostrar para o consumidor mais valor, né? E isso não se faz sozinho, isso precisa de gente olhando do ponto de vista financeiro, tributário, químico, bioquímico, né? E regulatórios passa por cada um desses elos da cadeia, né? Não adianta você amanhã estar tendo um supridor que não está de acordo com a legislação. Então você tem que olhar a cadeia toda, né? Para ser assertivo. E com isso você consegue maximizar e ganhar diferenciação, ter uma barreira de entrada sobre concorrente, etc. Acho que é bastante importante e não sustentável não olhar isso de maneira realmente no seu dia a dia. Essa visão holística é muito importante, né? E acompanhar a cadeia como um todo, saber que tem impacto, não é só o final, né? Que desde o começo pode trazer algum impacto, traz uma vantagem grande para as empresas. Exato, até reputacional, né? A gente falou aqui de recall, né? Se você tem mapeado a cadeia toda, você, se necessário, você faz um recall sem que o consumidor não só não saiba, mas mais que isso, que ele não seja impactado. Porque você sabe onde está o produto que você recolheu antes, né? Pode acontecer de ter alguma falha no processo, mas se você tem mapeado super bem, você não tem risco nenhum para a sociedade, para o consumidor, para ninguém, e nem para a tua marca. Jean, Luiz, foi uma honra enorme recebê-lo aqui no Nova Regcast. Sua experiência em M&A, food service e embalagens provou que a estratégia regulatória é o que sustenta o valor e a reputação de uma marca no longo prazo. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar
estar falando de um tema tão relevante assim, e sucesso e parabéns pela iniciativa. Acho que é muito bacana mesmo esse momento que a gente está tendo aqui de tentar traduzir em palavras algo que é tão importante para a indústria de alimentos como um todo. Pessoal, se esse episódio trouxe reflexões valiosas para você, compartilhe com um colega do setor, porque essa conversa precisa chegar ainda a quem acredita que regulação é só custo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. A InovaReg está aqui todo mês, trazendo as melhores vozes para falar da regulação de alimentos do Brasil.